E acredito que a sua expectativa é igual à minha. Deus vai falar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos dar direção, Deus vai nos guardar. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. E irmãos, eu meditava acerca de algumas coisas que eu queria trazer para vocês nessa noite. Um versículo saltou ao meu coração. Ele está lá, deixa eu achar aqui. 1 de Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Coríntios 4. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. Eu errei a referência, peraí. Aleluia. O culto hoje vai ser do manto. Aliás, é 1 de Coríntios 2, 4. Eita, Jesus bom. Aleluia, aleluia. Eu comprei um negócio novo aqui, irmão. Estou apanhando ainda. Normal. Aleluia. É isso mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Não, não é aqui. Mas eu tenho notado. Aleluia. É 2 de Coríntios. Glória a Deus. Você já chegou, né? Primeiro do que eu. Tem primeiro e tem segunda. Aleluia. Aleluia. Não é. Mas eu vou ler. Eu tenho ela aqui. Glória a Deus. A referência está errada. Não tem. Vê só, irmãos. Eu meditava acerca de algumas coisas e uma palavra chegou para mim. E antes de eu ler o versículo, essa palavra cegueira chegou para mim hoje. E eu comecei a meditar, irmãos, quão triste deve ser a vida de um cego. Você já imaginou? É porque a gente nunca foi, né? Mas quem já conviveu e já viu um cego, ele sempre está dependendo dos outros. Tem alguns que se destacam, né? Conseguem fazer muitas coisas sozinhos, mas não podem fazer tudo. Inclusive tem um rapaz que ele ajeita tudo, meu irmão. E ele não tem a vista, mas ele ajeita tudo que você imaginar de eletrodoméstico. Você veja, não tem a vista, mas tem um dom nas mãos, na mente, não sei como é que ele faz, eu sei que ele arruma. E sabe, irmãos, eu imaginei como deve ser triste você não poder ver a luz do dia. Você não vê sol, nada. Você viver na eterna escuridão. Tateando, né? Porque o cego tateia. Eu me lembro, irmãos, que eu era pequeno, tinha um rapazinho que guiava um cego para pedir esmolas na época. Bem pequeno, hoje ele está grande. E eu me lembro daquele rapazinho guiando aquele cego. E ele ficava ali na esquina do Beco de Buíque. Quem for dessa época, assim, que tem idade madura como eu, vai lembrar que ele ficava ali na casa que tem uma pelota, parece uma pelota, na esquina ali. Ele ficava ali balançando umas moedinhas. E essa cena me veio à memória. Eu lembro daquele menino guiando aquele cego. Ou seja, um senhor que dependia de uma criança. Alguém já de idade que depende de alguém mais novo. Você veja o quanto a cegueira limita. E ele pedia aquelas coisas para sobreviver. A gente vê na Bíblia um cego que clamou por Jesus, que gritou. Ele não queria dinheiro. A única coisa que ele queria era ver. E sabe, irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Porque esse versículo me saltou ao coração, né? A Bíblia fala que o diabo, ele cegou o entendimento do incrédulo, para que a luz do Evangelho não resplandeça. E sabe, irmãos, quando a Bíblia fala de cegueira, ela não se refere à cegueira literal, mas à cegueira do espírito. E, irmãos, por que eu estou te dizendo isso?
Ontem eu conversava com o Alexandre, eu perguntei, Alexandre, tá, a gente não tem informação muito certa. Na Pedra, igreja relevante tem, no sentido de membros, dizer assim, tem, sei lá, 100 pessoas. E a gente tateou e parece que não. Daquele tamanho, não tem uma igreja. Alguém tem essa informação? Tem alguma igreja grande lá que tem mais de 100 pessoas? Não tem. A não ser a católica. A católica com certeza tem mais. Mas isso para mim, irmãos, é um dado preocupante, porque tantas igrejas, você entra na rua ali, onde o Verbo da Vida está, se eu não me engano, tem umas 4. Tem a Assembleia, tem Verbo da Vida, tem São Oeste, lá na frente tem Shekinah, tem uma católica lá em cima. Ou seja, irmãos, a mensagem do Verbo, eu já falei. A mensagem não é falta de mensagem. Não é falta de oportunidade, não é falta de que Deus não está interessado. Já prestou atenção? Eu acho que o problema está em outra coisa. Eu orava agora à tarde. Eu digo, Senhor, me explica isso. Porque nós pregamos a verdade, nós pregamos a palavra. E por que esse fastio? Porque as pessoas não se interessam por aquilo que é teu, por aquilo que é genuíno, por aquilo que é santo, puro. E eu fiquei nessa indagação, Deus ainda não me respondeu. Amém. Mas eu vou continuar na expectativa, na torre de vigia, porque eu quero saber. Você entende? Irmãos, não é de hoje que as pessoas rejeitam aquilo que vem de Deus. Não é de hoje que Deus é rejeitado, não é de hoje que Deus é ignorado pela raça humana. Não é de hoje que as pessoas se abraçam com o pecado e têm o pecado como um Deus da vida delas. É certo, irmãos, que a inclinação do homem para o pecado já existe porque ele é caído, mas eu fico me perguntando também, e os crentes que são nascidos de novo, que muitas vezes deixam de vir ao culto, que trocam o culto por qualquer coisa? Você entende, irmãos? Cadê a fome? Cadê a sede de Deus? Cadê a fome por essa palavra? Cadê a fome? Nós louvamos aqui, irmãos, levantamos as mãos, dizemos que Ele é santo, que Ele é o nosso dono, que Ele é puro, que Ele, enfim, nós exaltamos o Senhor, que Ele é o tudo da nossa vida, mas no dia a dia, nossa vida não expressa tais afirmações. E eu fico me perguntando, cadê a fome? Cadê a sede de Deus? Apocalipse 4, 2:4. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus tem contra aquela igreja uma coisa: que eles deixaram o primeiro amor. E o que é o primeiro amor, irmãos? Nós nos convertemos, irmãos, e aquela alegria da conversão, ela é algo inexplicável. E eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, uma fome, uma sede por Deus, tinha noite que eu não demorava a dormir, pensando na palavra, pensando em Deus, pensando em tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, fazendo promessas para Ele. Novo convertido, fiz muitas e não cumpri não. Amém. Por quê, irmãos? Porque era novo convertido, era menino. Mas eu tinha essa fome genuína, esse desejo genuíno por Deus, e isso não pode morrer, irmãos. Isso não pode morrer na nossa vida. Porque, irmãos, se nós deixamos que isso morra, irmãos, nós esfriamos. Enquanto nós esfriamos, eu vou dizer uma coisa a você: melhor você botar fogo na madeira, esperar, do que você botar fogo num carvão frio, gelado. Você entende? O esfriamento, irmãos, ele está rodeando as igrejas. Pessoas grandes, pessoas de nome, pessoas que tinham ministério consolidado esfriando, se vendendo, se corrompendo. A gente fica de boca aberta. E isso está escrito, que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio.
Ou seja, irmãos, os espíritos estão pregando nas igrejas, porque onde é que essas pessoas estão ouvindo isso? Os demônios estão pregando na igreja? Irmãos, se o demônio achar espaço na igreja é porque alguém deu. Você entende? E quando ele fala, irmãos, ele fala para iludir, para ludibriar, para relativizar até o pecado, achar que tudo hoje é normal. Irmãos, você tem todo o direito de julgar aquilo que eu digo. Todo. Busque na Bíblia, me julgue, me pergunte. Mas no dia que eu sair da palavra, você não tem mais obrigação nenhuma de ficar aqui. Enquanto eu estiver dentro, amém, eu vou orar e eu vou fazer de tudo, meu irmão, para nunca sair. Porque não pense, porque eu sou pastor, eu não sou tentado, eu não possa cair. A Bíblia diz isso, aquele que pensa, está em pé, cuide para que não caia. Mas enquanto Deus me der fôlego, eu vou me esforçar para pregar a verdade dele. Amém. Eu não gosto, irmãos, de muita alisado, de muitas coisas, como a gente vê aí em muitas igrejas cheias. Mas palavra vazia. Não tem unção. É só prosperidade, carro novo, casa nova, dinheiro. Irmãos, Deus não é contra o dinheiro, nem a casa nova, nem o carro novo, mas isso não deve ser o foco. Mas você quer ver uma igreja cheia, comece a pregar essas coisas. Aí quer ver uma igreja seca, comece a pregar sobre pecado, sobre santidade, sobre temor, sobre compromisso. Porque, irmãos, Deus é um Deus de compromisso. E nós, como seus filhos, devemos ser filhos de compromisso. Pessoas, irmãos, que de fato agarram a palavra, a verdade, têm a sua vida transformada, elas se firmam e elas continuam andando e elas não desistem. A Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Deus te chamou para uma caminhada. Deus te chamou para ir até o fim. Deus está na tua largada e na tua chegada, te esperando. Olhando para você, te dizendo, rapaz, eu estou aqui. Ele caminha com você também, porque ele é o princípio, meio e o fim das coisas. Não te deixa. E nessa noite, irmãos, eu quero te alertar, porque muitas vezes a gente pode estar cego dentro da igreja. Esse versículo, irmãos, ele trata de fato e de verdade que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Vou dizer a você, o Deus desse mundo não é o Deus dos céus não, viu? Quando a Bíblia fala o Deus desse mundo, está com D minúsculo e ela se refere ao diabo. Amém? Ela cegou o entendimento do incrédulo, para que a luz do Evangelho, que é Jesus Cristo, não resplandeça. Então, irmãos, porque numa época dessa você vê tanta gente, irmãos, gastando, bebendo, se prostituindo, usando droga, sabe? E dizendo, parecem ser as pessoas mais felizes do mundo. Só que não. Estão cegas, estão corrompidas, estão nas trevas. Preferem o mundo do que a Deus. E isso não é de hoje. Nós vemos, irmãos, que desde o início, quando Deus falou com Noé, Deus disse, é chegado o fim de toda a carne. Ou seja, Deus ia julgar a terra por conta do seu pecado, por conta da sua prostituição, por conta de todo aquele mal que o homem vinha fazendo. E Deus traz um aviso. Deus traz alguém que achou graça aos olhos dele. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo interessante que a gente precisa aprender. O fato de eu estar no mundo, das pessoas serem corrompidas, isso não quer dizer que eu me corrompa também, porque Noé não se corrompeu. Você entende? Noé não estava cego. De novo? Não. Está repreendido. Eu me movimento muito, meu Deus. Já é o segundo, né? Vamos botar garrafa. Está repreendido. Mano. Aleluia. Glória a Deus. Não, é melhor botar garrafa do que... Já é o segundo que eu quero. Está repreendida. Mano. Aleluia, aleluia. Vai dar certo, gente. Glória a Deus.
Deus é bom. Agora, eu notei aqui o que é a cegueira. A cegueira espiritual é não perceber, não valorizar a verdade de Deus, mesmo que ela esteja na sua frente. A cegueira espiritual é isso. Nós pregamos, irmãos, muitas vezes a palavra às pessoas e elas não querem, porque a verdade de Deus está diante dos olhos dela, mas elas não querem. Mas elas não... Sempre tem uma desculpa, deixa para amanhã, deixa para depois, quem sabe um dia. Você entende, irmãos? Então, nós olhamos hoje, nós vemos a partir de amanhã a festa que vai ser. O tanto de dinheiro que é gasto. O tanto de gente que vai se perder no mundo. Menina engravida, gente morre. Muita coisa ruim é promovida durante esse tempo. Mas por quê, irmãos? A cegueira. E muito crente se desvia também. Você sabia disso? Infelizmente é verdade. Muito crente se desvia. Quando escuta a musiquinha do carnaval, aí se desvia. Eu vou dar só uma olhadinha. Não tem nada de mais uma olhadinha. Eu falando com um crente esses dias, ele disse, eu não sei, eu não vejo nada demais a pessoa ir ali no bandeirante olhar. Eu digo, tá certo, você não vê nada demais, mas eu vejo muita coisa errada. Porque, irmãos, o ambiente ao qual, eu já lhe disse isso aqui, nós nos submetemos a ele que vai determinar os nossos resultados. Brincar, irmãos, com pecado é pedir para cair. Sansão brincou com o pecado, achando que um dia a conta não chegaria. Sansão desobedeceu a Deus, se envolvendo com uma mulher que não era da linhagem de Israel, e brincou. Achou que aquilo nunca iria atingi-lo, mas chegou um dia que a conta chegou. Ou seja, irmãos, ignorar aquilo que Deus diz pode trazer um prejuízo muito grande para a minha vida e para a tua. Aleluia. Glória a Deus. Sansão ignorou e terminou como cego, como um palhaço de circo na mão dos inimigos. Porque, irmãos, o diabo ele é assim. O que ele puder fazer para te envergonhar, ele vai fazer. Primeiro ele dá corda. Faz uma vez, não aconteceu nada. Faz a segunda, não aconteceu nada. Faz a terceira, não aconteceu nada. Mas chega uma hora, irmãos, que ele puxa a corda. Chega uma hora, irmãos, que aquilo que nós fazemos de errado nos cega de uma maneira que a gente não sente mais. A Bíblia fala de uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente vazia de julgamento. Ou seja, eu faço, mas aquilo não me dói mais. Para mim aquilo é normal. E isso, irmão, se chama cegueira espiritual. É você matar a sua consciência. A nossa consciência, irmãos, é um alerta vermelho para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Qualquer pessoa nesse mundo que tem um pouco de princípio na vida, ela tem consciência do que é certo e do que é errado. Já imaginou se as pessoas não tivessem consciência? Não tinha mais ninguém vivo, não. Tinha acabado com tudo. O que freia, irmãos, o que limita o homem é justamente esse parâmetro. Eu só posso ir até aqui. Se o homem não tiver limite, irmãos, acabou. Eu acredito, irmãos, que quando Deus julgou Sodoma e Gomorra, é porque ali já não havia mais limite. Aleluia. O povo estava cego. O pecado, irmãos, ele sobe a Deus como uma afronta. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Sodoma e ele fez questão de descer para olhar de perto. Aleluia. Irmãos, o ambiente ao qual nós estamos, ou aliás, o ambiente que nós promovemos, ele pode atrair a Deus ou afastar Deus. Ele pode atrair também julgamento. Aleluia. Irmãos, eu creio que tem muita gente que está fraca na fé. Tem muita gente que está capengando. Tem muita gente que não está firme. Tem muita gente que muitas vezes está dentro da igreja, mas está só o corpo. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, quem vive Deus, transmite Deus, ele fala de Deus, ele exala Deus. É notório. Mas quem não vive, você percebe do mesmo jeito. Aleluia. 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 Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. É chegado um tempo. Tem que passar a se consagrar e jejuar. Se consagrar e jejuar mais. Talvez isso seja uma palavra até antiquada nos dias de hoje. Que é isso, pastor? Não, meu irmão. Consagração e jejum continua sendo poderoso. Continua livrando vidas. Continua sendo precioso diante de Deus. Sabe? Consagração significa que eu vou tirar um tempo para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui por Ti. O que é que o Senhor tem para me dizer? Consagração quer dizer: Pai, eu Te pertenço. Por isso eu vou abdicar de certas coisas. Por isso eu vou jejuar. Por isso eu vou tirar isso aqui que está me fazendo mal. Irmão, só assim a gente cresce. Só assim a gente desenvolve. Sem isso, nós não desenvolvemos espiritualmente. O culto, irmãos, você recebe uma instrução. Mas essa instrução, ela não pode ficar aqui. Você tem que levar para a vida. Eu tenho que levar para a vida. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, irmão, ter trazido uma palavra animada, mas eu confesso a você que eu orei de manhã, orei à tarde, cheguei aqui orando e não mudou. Talvez você esteja dizendo: eu não estou passando por isso não, pastor. Amém. Mas lembre-se, o que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Sansão pensou que estava em pé. E toda vez ele dava um drible em Dalila. Toda vez ele inventava uma história. Mas a insistência de Dalila fez com que ele entregasse. Você acha que o diabo ele não vai insistir comigo e com você, não é? Ele insistiu com Jesus 40 dias, meu irmão. E a Bíblia diz que quando ele se afastou foi por um tempo. Aleluia. Isso quer dizer que ele voltou. É provado, no Getsemane ele estava lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Efésios, irmãos, diz algo bem interessante. Efésios diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Aproveitar esse tempo com sabedoria. Aproveitar esse tempo com Deus. Mas pastor, meu dia é muito corrido. Eu tenho muitas coisas para fazer. Meu irmão, para com isso. Se tu cair em cima de uma cama, tu vai parar. E aí? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem que ser prioridade na minha vida e na tua. Não tem como, não tem. Isso não é negociável. Aleluia. Se ele não for prioridade, outra coisa vai ser. Aleluia. Outra coisa vai ser. E é ruim, irmãos, quando é outra coisa. Porque quando nós invertemos os valores, irmãos, a nossa vida não anda. Não anda. A vida, ela tem valor e ela tem sentido quando Deus está no centro. Sem Ele, ela não faz muito, aliás, não faz sentido algum. Porque o autor da vida é o teu Criador. E Ele te criou, não foi para você andar sozinho. Não foi para você andar por conta. Ele te deu o livre-arbítrio. Mas Ele quer caminhar com você. Quer te instruir, quer te prosperar, quer te dar a direção em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite eu te digo, cuidado para a gente não estar cego dentro da igreja.
A verdade batendo na nossa cara e a gente não dando o devido valor a ela. A verdade, irmãos, ela liberta. A verdade, ela nos protege. A verdade, ela nos guarda, irmãos. A verdade nos fortalece. A verdade abre os nossos olhos. A verdade muitas vezes dói, mas cura, sara, sabe? E é tão bom, irmãos, quando a gente sabe da verdade e pratica. A Bíblia diz que a gente não pode ser um ouvinte dessa palavra e não praticá-la, porque quando ouvimos e não praticá-las, não praticamos, somos ouvintes negligentes. É enganar a si mesmo. E eu costumo dizer, se eu sou enganado pelos outros, já não é bom, imagine eu me auto-enganando. Eita glória, aleluia. Eu vou culpar quem? Quando sou eu que me engano. Quando é enganado pelos outros, a gente tem a quem culpar, né? Mas quando sou eu mesmo me enganando, eu vou culpar quem? Aleluia. Irmãos, precisamos crescer. Precisamos avançar. Precisamos entender que Deus tem algo para fazer nesse lugar. E ele conta comigo e com você. Mas nós precisamos agarrar essas verdades. Como a Bíblia diz que nós precisamos nos agarrar às verdades ouvidas com mais firmeza. Para que em tempo algum nos desviemos dela. Em tempo algum. Ou seja, irmãos, e ele diz isso num contexto de que alguns ouviram as mesmas verdades, mas eles não tiveram resultados porque largaram essa verdade. Quantos, irmãos, eu já disse isso aqui e vou dizer de novo, quantos que já saíram daqui, que já ouviram essa verdade e correram, estão no mundo? Eu te pergunto, estão felizes? Será se estão prosperando? Será se estão bem? Eu acho difícil. Você entende? Não tem felicidade fora do Senhor. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns. Sabe o que eles dizem? Ore por mim. Eu vou voltar. Não está fácil não. Ou seja, irmãos, a cegueira, o pecado, ele embriaga tanto que a pessoa fica presa e não tem força de sair mais. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho 19 anos. Não é de idade não, viu? É, que eu me converti. Mas nunca, irmãos, fui tentado a me desviar. Nunca. Errei, me arrependi, como qualquer um erra, mas nunca. Nunca. Até cogitar isso no meu pensamento dói. Até cogitar o pensamento de viver longe da igreja, longe da comunhão com os irmãos, isso dói. Tem hora, irmãos, que você quer matar um irmão. Você quer. Porque você está lidando com gente. Mas, irmãos, isso passa. Na realidade, aquele é só um momento de raiva que a gente tem, mas passa. Aí eu não entendo como as pessoas têm muitas vezes dizem, eu não vou para a igreja por causa de fulano. Eu não vou para a igreja por causa de ciclano. Eu não vou para a igreja porque lá fulano não fala com Beltrano. Eu não entendo isso. Um sábio disse o seguinte, aquele que... Agora esqueci a frase, meu Jesus. Ah, pai. Aquele que sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. Você entende? Porque, irmãos, independente das pessoas, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Se você for na África, irmãos, você vê o que é um clamor de um povo por uma palavra dessa, por uma igreja dessa. Se você olhar as igrejas lá, você pensa que é assim? É não. Muitas vezes nem teto tem. Os bancos é de barro. Sabe? Mas eles estão lá, fervorosos, cultuando, sedentos, famintos. Sabe? Eles acreditam, eles querem. E aqui, irmãos, nós temos toda a mordomia. Mas muitas vezes rejeitamos. É por isso que eu estou dizendo a você, isso para mim é preocupante, irmãos. Não ter uma igreja nessa região todinha que não tenha 100 pessoas. Tem algo errado.
tem algo muito errado. Eu vou discutir se de fato é verdadeiro mesmo. Mas ontem, quando eu entrei na pedra, me veio isso ao coração. O que é isso, irmãos? Não, é fastio espiritual. É cegueira espiritual. E eu orava agora à tarde, eu dizia: Espírito Santo, eu orando por você, pelo posto do boi, quebra essa cegueira. Abra os olhos do entendimento. Espírito Santo, eu não tenho poder para convencer ninguém não, mas você tem. Toca o coração da população do posto do boi, não permita que se percam. Sabe, irmãos, esse tipo de oração que eu faço, de intercessão, porque eu sei, irmãos, que tem gente aqui, que o Senhor tem uma obra aqui. E essa também deve ser sua oração. Imagine você, meu irmão, você morar. Está aqui Jackson, ele mora ali. Imagina, Jackson, tua vizinha, foi criada com tu conhece de criança, vocês são amigos. Tu vai para o céu e ela não. Quando tu chegar lá no céu, que tu ela no inferno, como você vai se sentir? Você entende, irmãos, como isso é sério? Irmãos, o inferno é sério, ele existe, não é brincadeira, é um lugar de tormento, é onde é choro, ranger de dente, é agonia. A Bíblia retrata o inferno com o rico lá e ele sendo atormentado pelas chamas. Aí você imagine uma pessoa que você conhece, que você gosta, está lá, porque a gente não teve coragem de fazer uma oração, porque a gente não teve coragem de falar essa palavra. Não queira, irmãos, o sangue de ninguém nas suas mãos. Porque Deus nos dá a oportunidade todos os dias de abrir a boca e falar do amor dele para as pessoas, ainda que elas não queiram ouvir. Todos os dias. Nós devemos ser uma influência, irmão, nesse lugar. Nós devemos ser alguém que as pessoas olhem e digam: seja conhecido. Pronto, Catiúcia é conhecida aqui. Aí respeitam. Sabem que ela é uma mulher de Deus, porque a vida exala. A vida dela demonstra isso. E nós devemos seguir o exemplo, ou não? Com certeza sim. Irmãos, quem está cheio de Deus, fala de Deus. Quem está cheio de Deus, chega num lugar como esse, se rende. Quem está cheio de Deus, se prostra, se rende, sabe, porque esse é o momento. O que você tem carregado? Rancor, raiva, ódio? Ou você tem carregado a palavra, o Espírito, a unção? E como eu disse, porque a gente pode estar cego dentro da igreja ou enganando a si mesmo. Não queira, irmãos, não queira estar cego diante do banquete. Porque o cego, ele só vai participar do banquete se alguém der na mão dele. Aleluia. Porque ele vai ter que depender de alguém. Mas se ele enxerga. E sabe, irmãos, toda terça, todo sábado, Deus fala, Deus mostra, Deus traz. Seja por mim, seja por qualquer outro. O que temos semeado, irmãos, é precioso. Você não tem noção do valor do que é essa semente que nós temos semeado aqui. Você não tem noção. Sabe por quê, irmãos? Porque a tua vida custou sangue. O sangue de um inocente. E muitos desconhecem essa verdade. Então, quando eu semeio essa verdade, eu livro alguém do inferno. Isso tem preço? Aleluia. Eu vou te dar de que eu não posso alcançar todo mundo. Porque talvez você olhe para mim e diga: não, mas isso é com o Senhor. É não. Eu sou parte da coisa. Douglas, ele não veio hoje. Nem veio terça. Amanhã eu ligo para ele. Você já viu quantas vezes eu preguei aqui e Douglas não se converteu? Várias. E eu já me perguntei: Senhor, o que é isso? Aí chega Jackson. Do jeito dele, com as palavras dele. Pastor, ele quer receber Jesus. Tá vendo que não só sou eu?
Está vendo? Que você faz parte. Eu estou batendo com os jovens. Gente, eu não tenho a linguagem para os jovens. Vocês têm. Vocês podem alcançá-los. Vocês podem ministrar a eles. Porque vocês falam a mesma língua. E às vezes o título de pastor afasta. Você entende? Infelizmente, às vezes tem uma imagem do pastor. Não, ali... Entendeu? E eu tento ser o mais agradável possível. Mas mesmo assim, as pessoas ainda têm receio. Aí, o que é que eu quero dizer a você? Existem pessoas que só você alcança nesse lugar. Que tal fazer um exercício essa semana? E orar a Deus, Senhor, quem é que o Senhor quer que eu alcance? A quem o Senhor quer que eu leve essa palavra para que essa pessoa saia da cegueira espiritual? Faça essa oração, eu duvido que o Espírito Santo não lhe mostre. Irmão, se nós nos interessássemos por isso, essa igreja estava cheia. Ah, pastor, eu já falei para alguns. Você não falou para todos. Se de 10, um te ouvir, meu irmão, você faz uma festa no céu, porque a Bíblia diz que um pecador se arrepende, a festa nos céus. Pensa nisso com carinho. Não mece esforços para falar de Jesus para outra pessoa. Porque elas estão cegas, irmãos, elas estão se perdendo. Eu oro, irmãos, para que haja paz aqui. Mas tu já imaginou numa festa dessa morre alguém? Vai para o inferno. E era alguém que a gente poderia ter alcançado. Você entende o peso disso? Porque pode morrer, irmãos. Um acidente, uma briga, uma doença, não sei. Ou seja, irmãos, o tempo, ele está contra nós, não está a nosso favor, não. E a gente precisa se apressar para tirar aqueles que estão cegos da cegueira. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nos resgatou da cegueira. Jesus nos resgatou da morte. Jesus nos resgatou do inferno. Está ótimo, está maravilhoso. Mas eu fui reconciliado para reconciliar. Você foi reconciliado para reconciliar outros. Carrega essa mensagem. Não tenha medo, irmãos. Porque você fala debaixo de uma inspiração divina. Quando você fala de Jesus, o Espírito está com você e você fala debaixo de uma inspiração divina. Se eles rejeitaram Jesus e rejeitaram Noé, porque a arca foi um aviso. Rejeitaram vários avisos, mas eles cumpriram a missão deles. Importa que cumpramos a nossa missão. Importa que corramos a nossa carreira. Importa que chegarmos diante de Deus e dizer, Pai, eu cumpri. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente vai mudar esse quadro. Em nome de Jesus Cristo. Se não tem uma igreja com 100 pessoas, na redondeza da pedra vai ter muito mais no Poço do Boi. Vai ter muito mais no Poço do Boi. Vai chegar. Em nome de Jesus Cristo, eu vejo pelos olhos do Espírito multidões nesse lugar. Tá? Ouça, diabo. Só foi até hoje. Acabou. Acabou. No nome de Jesus, acabou. Ontem eu cheguei aqui, irmãos. Tinha um peso. Um peso espiritual tão ruim. Que eu digo, rapaz, estão fazendo alguma coisa. Irmãos, período de carnaval é o pior período que existe. Tanta coisa sacrificada a demônios. Tanto sangue é derramado. Por causa dessa festa maldita. Você não tem noção. Você pensa que aqui é diferente? É não. Em todo lugar o diabo tem seus servos. Você vê pelo resultado. Se aqui fosse todos os servos de Deus, esse lugar é outro. Mas você vê que é a minoria. Mas a gente por ser minoria, somos mais fortes do que ele. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Peço a você nessa noite, a gente vai cear. Ore por esses dias de carnaval.
Declare paz nesse lugar. Declare os planos do inferno frustrados aqui. Declare que arrependimento. Hoje eu orava por isso, Senhor. Eu declaro arrependimento em toda a alma do poço do boi. Declare arrependimento. Declare essas pessoas se convertendo. Reivindique, Senhor, o Senhor morreu por eles. Declare o sangue de Jesus sobre a vida deles. Me ajude em oração, gente. Essa é uma guerra que eu não posso vencer só. Eu preciso de você. Aleluia. Nós vamos ver muita gente do poço do boi no céu. Muita gente do poço do boi no céu. Muita gente do poço do boi no céu. Creia nisso, meu irmão. Esse é o motivo de estarmos aqui. Não é glamour, não é status. Não, meu irmão, é ganhar almas mesmo. Aleluia, é transformar esse lugar. É botar esse lugar em um cenário diferente. Onde o povo tema a Deus, onde Deus faz milagres, onde a glória de Deus se manifesta. Aleluia, esse é o foco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és bom, Pai. Tu és bom. Aleluia. Aleluia. Se você conhecer alguém, irmãos, que está frio na fé, procura essa pessoa, visita essa pessoa. Ou então me chame que eu vou mais você. Mas não deixe que ela se perca, não. Amém? Glória a Deus. Catius, eu quero pedir algo a você. Leve a ceia para a Maroca e Dona Regina. Viu? Aleluia. Deus é bom.